Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje iremos falar assim sobre a história de Pedro dos Supermercados BH e também falar assim valores de quanto ele já investiu no Cruzeiro e o quão foi importante para a Raposa nesses últimos anos. Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse, beleza? E bom, vale lembrar assim que nesse ano de 2020 foi o que o empresário teve mais participação aqui dentro da Toca da Raposa. Isso porque após o rebaixamento, até mesmo as projeções de recebimento e faturamento eram bem baixas. E bom, só para se ter uma ideia, apesar de Sérgio Santos Rodrigues ter diminuído a dívida do Cruzeiro em mais de 105 milhões de reais, que foram se negociando alguns contratos de dívidas e tudo mais, o Cruzeiro tem um déficit de 2020 na casa dos 343 milhões. E bom, a dívida externa do clube que já passa da casa de 1 bilhão de reais. Enfim, apesar assim da paralisação do futebol, que também prejudicou demais o Cruzeiro, sem poder assim contar muito com o sócio torcedor, além de ticket de bilheteria e tudo mais. E bom, desde essa época assim já começou a ter vários problemas de dívida junto à FIFA, onde desde quando o presidente Sérgio Santos Rodrigues assumiu, Pedro dos Supermercados BH foi fundamental para quitar alguma dessas para o Cruzeiro. Como por exemplo naquela do Rafael Sobis, que o Tigres lá do México cobrava mais de 12 milhões de reais na contratação do atacante, e foi assim grande parte desse valor que Pedro tirou do seu próprio bolso para ajudar o Cruzeiro. Além daquela, por exemplo, de 2 milhões e 500 mil reais envolvendo o empréstimo do lado do Spartak Moscou da Rússia para o Cruzeiro em 2019, que também foi ele que pagou e livrou assim do Cruzeiro de mais uma punição. E ainda teve aquela última de William, que o Sérgio Santos Rodrigues tinha acabado de assumir e já tinha assim essa bomba de mais de 7 milhões de reais para ser pago em menos do que 14 dias. Que mais uma vez o Pedrinho ajudou demais o Cruzeiro nesse pagamento. E vale lembrar que mesmo assim o Cruzeiro ainda vive uma série de salários atrasados nesse ano de 2020 e também nesse início de 2021, e resta assim saber qual vai ser o futuro do Cruzeiro. E apesar de já ter pago esse tanto de dívidas, a projeção para 2021 é de que o Cruzeiro ainda tenha mais 50 milhões de reais para ser pagos até o final do ano de 2022, ou seja, um valor bem alto, pensando assim na atual situação financeira do Cruzeiro. E bom, ele que começou assim a rede Supermercados BH com uma pequena mercearia lá em 1996 em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. E bom, desde aquela época assim ele foi crescendo a sua loja e em menos de 24 anos, só para vocês terem uma ideia, ele já possui mais do que 222 lojas próprias e também conta mais do que 20 mil funcionários. Ou seja, assim, valores alarmantes, e só para se ter uma ideia, é somente assim em Minas Gerais. Que é bem provável que, mesmo assim com o Sérgio Santos Rodrigues, ele e o Cruzeiro tenham uma intenção de expandir a marca para fora de Minas Gerais. Bom, sem dúvidas, ele é fundamental e assim um dos maiores geradores de emprego de Minas Gerais. E nesse último ano de 2020, a rede Supermercados BH foi estipulada como a 8ª mais valiosa dentro do mercado brasileiro. Ou seja, um valor assim absurdo que só está atrás assim de grandes companhias como por exemplo Carrefour, Pão de Açúcar, Atacadão e tudo mais. E bom, uma curiosidade aqui para vocês. Nesse último ano de 2020, o faturamento dos Supermercados BH era na casa dos 7 bilhões de reais. E bom, eu entendo assim um pouco do supermercado, principalmente assim com a ajuda do meu irmão Guilherme, mas enfim. E um supermercado desse nível e tamanho tem um faturamento líquido assim que vai somente para o dono na casa dos 3%. E bom, se assim nem precisa ser muito matemático, e se pegar esses 3% de 7 bilhões de reais, terá um valor de 210 milhões no último ano de 2020. Ou seja, um salário assim, mensal de 17 milhões de reais. Que é um valor assim, bem interessante, visto que ele começou do absoluto zero. E vale lembrar que era até para eu ter falado isso no início do vídeo, que eu tive a ideia e também os dados desse vídeo com a ajuda do canal do Nicola, que já havia feito assim um vídeo sobre isso lá no mês de junho, beleza?
E bom, o empresário que teve assim mais participação dentro do Cruzeiro a partir de 2010, que começou a patrocinar o Cruzeiro, mas não assim como um patrocinador master, chegando aos poucos dentro do futebol. Em 2012 que ele ganhou mais destaque, sendo assim um patrocinador oficial e principal do Cruzeiro, naquela chegada de Alexandre Matos. E naquela época já fez assim 2 investimentos que foram fundamentais para o Cruzeiro conquistar o Brasileirão de 2013 e também de 2014. Que foi a compra do zagueiro Dedé por mais do que 14 milhões de reais junto ao Vasco e também a contratação do Everton Ribeiro. E naquela época que era um pouco mais fácil assim para os clubes conseguir uma ajuda financeira, já que não tinha assim distinção entre uma pessoa física e uma pessoa jurídica que poderia ter direitos econômicos de um jogador. Ou seja, ele fez assim alguns investimentos também pensando a longo prazo para o Cruzeiro vender os atletas e ele pegar um percentual. E de acordo assim, com amigos e familiares, ainda no mês de junho ele tinha investido mais do que 100 milhões de reais na história do Cruzeiro, somando assim patrocínios, ajuda financeira e até mesmo em contratações de atletas. E que desde aquela época, com essas várias dívidas, esse valor sem dúvida já deve estar próximo dos 130 milhões de reais. E a última compra mais recente dele foi naquela de Orejuela junto ao Ajax, no final de 2019, onde o Cruzeiro tinha uma opção de comprar 50% do lateral colombiano por 7 milhões de reais. Que assim, naquela época, convenceram o Pedro dos Supermercados BH a comprar o jogador e que sem dúvidas deu muito certo, já que ele deve receber pelo menos o que ele investiu quando ele for vendido futuramente. Que é bem provável que o Cruzeiro não aceite algo menor do que 20 milhões de reais pelo colombiano. Que até o momento que eu estou gravando esse vídeo, ele ainda não foi vendido. E bom, nem necessariamente assim Pedro dos Mercados BH quer assim um retorno financeiro nessas suas investidas no Cruzeiro. O maior exemplo disso é lá em 2015, quando ele e o Cruzeiro investiram 2 milhões de euros cada para contratar o meia Arrascaeta. Ele que estava assim no Defensor do Uruguai, que o Cruzeiro acabou pagando a equipe uruguaia somente quando vendeu ele. Mas enfim. Ou seja, necessariamente o Pedro teria assim, direito a 50% de uma futura venda. E o Cruzeiro que vendeu o uruguaio por mais de 73 milhões de reais lá no início de 2019. E o Pedro tinha 50% desse valor, que somando era 13 milhões e 500 mil euros. Ou seja, ele teria direito a 6 milhões e meio. Que naquela época os gestores e também lá Itaí Machado e tudo mais não passou esse valor para o empresário e ele foi na justiça cobrar esse valor. Mas você está muito errado pensar que ele estava cobrando esses 6 milhões e sim, ele estava querendo apenas o que ele tinha investido inicialmente, que era assim 2 milhões de euros e que nem teve correção monetária e tudo mais e que serão pagas a partir de 2022. E bom, ele que gosta muito de futebol e já afirmou várias vezes que quando tem jogos do Cruzeiro, prefere ir assim para alguma das suas fazendas e que sempre gostou de dar pitaco em escalações e tudo mais. O maior exemplo disso foi após aquela derrota para o Brasil de Pelotas, onde ele questionou demais o trabalho de Anderson Moreira e afirmou que se o treinador não fosse demitido, ele tiraria todo o seu investimento que tinha feito no Cruzeiro em 2020. E assim, eu também não julgo ele. O Cruzeiro naquela época estava muito mal e também é muito longe do que nós cruzeirenses estávamos acostumados antes. Mas enfim, e ele que também patrocina diversos eventos sertanejos, que é uma das suas músicas preferidas. E por exemplo, Gustavo Lima, toda live que ele faz e show, um dos maiores patrocinadores é os Supermercados BH. E ainda não se sabe qual é o valor aproximado da sua fortuna, até porque é muito difícil assim saber, mas se for somar tudo que ele tem, principalmente a rede de Supermercados BH, sem dúvidas esse valor passa da casa dos bilhões de reais. E é bem provável que vemos assim Pedro se candidatando para ser presidente do Cruzeiro no futuro, já que teve muitas especulações quando o Gilvan de Pinho Tavares saiu, mas ele preferiu por não assumir e focar assim somente nos Supermercados BH, que também deu muito certo. E nesse ano era assim uma especulação de que ele poderia assumir, mas por conta desse péssimo momento do Cruzeiro, de acordo assim com algumas pessoas próximas a ele, decidiu recuar e apoiou apenas o Sérgio Santos Rodrigues, que tem contrato e mandato com o Cruzeiro até o final de 2023, e é bem provável que a partir de lá Pedro seja uma figura frequente e até mesmo se candidate para ser o futuro presidente do Cruzeiro, que tem todo o meu apoio. E fica assim na expectativa do que ele pode fazer para o Cruzeiro nesse ano de 2021.
que sem dúvida só de pagar assim algumas dívidas já vai ser fundamental para a Raposa, e que se não tivesse nesse momento de complicações financeiras, poderia ajudar ainda mais o Cruzeiro, em vez de ficar pagando dívida, e sim contratando jogadores. Mas enfim, e alguns salários, por exemplo, como do Filipão, Marcelo Moreno, Rafael Sobis, tem ainda a ajuda do empresário. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais.